bem? Saudade de vocês. Momento diferente, né? Temos que ficar em casa. Não dá para sair, não. Nós vamos falar sobre uma aula hoje. O título é Ângulos numa Circunferência. É uma das aulas mais rápidas e mais simples que a gente tem aqui no curso, né? Nós já vimos isso no ensino fundamental, mas vamos complementar aqui. Bora lá? Então, circunferência, todo mundo sabe, né? A definição matemática é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto dado, né? Mas se a gente for pensar bem, né? Olha para o desenho ali, né? Tem essa figura vermelha. Se você pegar todos os pontos que formam essa figura vermelha que está aí, a distância que ele está desse ponto O, que é o chamado centro da circunferência, é sempre o mesmo. E essa distância é o raio. Essa é a nossa definiçãozinha particular de circunferência, né? Outro slide aqui, né? A gente tem a mesma circunferência do exercício anterior, né? Só que foi colocado um ponto A e um ponto B sobre a circunferência e ligado por um segmento. Esse segmento, como está escrito aí no slide, ele se chama corda da circunferência, né? A corda AB, o segmento. Começa em A, termina em B ou ao contrário, né? A e B são as extremidades do segmento. Quando você desenha esse segmento, né? Olha aí, eu coloquei ele aí destacado, aí, coloquei um vermelho escuro em cima dele, né? Para que vocês percebam de quem eu estou falando mesmo, né? Você divide a circunferência em duas regiões, né? Se você pegar do A e for para o B sobre a circunferência no sentido horário do relógio, né, a gente tem o arco AB menor. Se você sai de A e vai até B pelo sentido anti-horário, você tem outro arco AB, só que esse é o arco AB maior. Tá? Voltando a falar de corda, né, vocês estão vendo que tem uma outra corda no desenho aí, uma que passa pelo centro. Né? Essa corda que passa pelo ponto O, aí, que é o centro da circunferência, é chamada corda máxima, também conhecida como diâmetro. E vocês estão cansados de saber que é igual ao dobro do raio, certo? Mas a nossa aula é sobre ângulos, né? Arcos e ângulos. Olhando para essa circunferência, temos o centro C, os raios CA e CB. Então, o ângulo ACB com vértice em C é chamado de ângulo central, porque o vértice está no centro dessa circunferência. A medida da abertura aí entre os dois raios está escrito aí alfa. Então, o ângulo central tem medida alfa. A medida deste ângulo central, né, ela é exatamente igual à medida do arco APB. O arco que sai de A passa por P e passa por B, ok? Bom, que mais? Vamos lá. Olha aí, nesse slide nós temos o ângulo inscrito que vai ser importante para a gente, né? Repara que o ponto P, que é o vértice do ângulo APB, né? Esse ponto P está na circunferência, é um ponto dela. Tá? AP é uma corda, PB é outra corda. Então, o ângulo APB ele é chamado de inscrito. Tá? A medida dele é exatamente metade da medida do arco que ele determina, que é esse arco azul que ele colocou aí de medida A. Tá? Imagina o seguinte, se esse arco AB aí mede 100 graus, o ângulo que está lá no vértice P, que é o ângulo inscrito, vai valer 50. Tá? Sempre metade. Se o ângulo inscrito é 50, o correspondente a ele, que é o arco AB, vale 100. Tranquilo? Então, o ângulo de segmento é o mais difícil da gente entender, né? Pela minha experiência com os alunos, né? Repara aí, eu tenho um vértice P para o ângulo APB. Esse vértice P está na circunferência. Repara que ele é formado por uma corda, um dos lados dele é essa corda PB, e o outro lado dele está na reta que tangencia a circunferência. A reta que passa por A e por P é uma reta que toca num único ponto da circunferência, que é o ponto P. Então, repara, o AP, segmento, está na tangente, e o PB, que é a corda, os dois formam este ângulo, que é o ângulo de segmento. Repara que em azul aí está a medida do arco correspondente, que começa em P e vai até B.
Se esse arco aí mede 80 graus, o ângulo APB vai valer 40. Na mesma lógica do ângulo inscrito, ele vai valer metade do valor do arco. Qual que é a diferença do ângulo inscrito que a gente acabou de ver e do segmento? No caso do inscrito, os dois lados do ângulo são cordas. Aqui, um é uma corda, outro é um segmento que é tangente a essa circunferência. Tudo bem? O ângulo excêntrico interior. O que significa isso? Que está fora do centro, ok? É um ângulo fora do centro, na região interna da circunferência. Tem uma corda que é AC, que vocês estão observando aí, uma corda que é BD, elas se encontram. Elas se encontram, mas aí, se a gente olhar bem, ó, tem um ângulo alfa. Esse ângulo não está no centro, por isso que é excêntrico, esse de fora, ok? Então, este ângulo alfa tem um oposto pelo vértice a ele que também mede alfa. Então, ó, repara, o alfa de um lado olha para o arco CD e o outro alfa olha para o arco AB. Só que o alfa é o mesmo. Então, como é que eu determino a medida desse alfa? Fazendo a média aritmétrica entre AB e DC. Soma a medida de AB com DC e divide por 2. Tá claro isso? Beleza? Se o ângulo é excêntrico exterior, é porque as cordas não se encontraram. Olha lá, a corda AD e a corda BC. Elas não se encontraram dentro da circunferência. Mas prolongando elas vão chegar até um ponto, se encontrando ali, desde que elas não sejam paralelas, formando um ângulo alfa. Este ângulo alfa, ele olha para a circunferência, né? Quer dizer, ele vai até a circunferência, abre o arco DC, que está aí, e abre o arco AB lá na frente. Tá? Se você prolongar aí o ângulo, né, formado aí pelas cordas, você tem o arco AB que é maior e o CD que é menor na região de observação desse ângulo alfa. Né? Então, como é que eu calculo ele? Pela diferença dividido por 2. Você pega o maior deles, que é o AB, o arco AB, subtrai do CD e divide por 2, ok? Temos duas observações importantes. A primeira, né? Como a B nesse desenho é o diâmetro da circunferência, repara que ele passa pelo ponto O, ele divide a circunferência em duas regiões, né? De mesmo tamanho. Então, abaixo da corda B eu tenho um semicírculo, acima da corda B outro semicírculo, ok? Essa semicircunferência da parte de baixo, ela tem 180 graus. E se você olhar o ângulo ACB, o C é um ponto da circunferência, então é um ângulo inscrito. Depois você volta lá no slide do ângulo inscrito, você vai ver. C é um ponto da circunferência, AC é uma corda, CB é outra corda. Então a medida deste ângulo é metade da medida do arco que ele determina. Como AB é o diâmetro, tem os 180 graus abaixo desse diâmetro, né? Então o ângulo C é de 90. Então, o que aconteceu? Tem um triângulo retângulo na parte de cima desse diâmetro, né? ABC forma um triângulo retângulo, ok? Como AB é o diâmetro, que é o dobro do raio, né? Ele também é a hipotenusa. E o CO, que é o raio da circunferência, ele também é a mediana do triângulo, né? Então, a mediana CO, que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, vale metade da hipotenusa, ok? Porque o raio vale metade do diâmetro. Bora lá. A segunda situação, se você olhar, eu tenho um quadrilátero inscrito na circunferência. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D são pontos da circunferência, ok? Agora, olha de A. O A, ele é um ângulo inscrito, ele abre o arco BD, né? O arco que sai de B, passa por C e vai por D. Se você olhar o ângulo que é oposto a ele, que é o C, faz a mesma coisa. BAD, tranquilo? Então, esse BAD também é um ângulo, aliás, é um arco que é o arco correspondente ao ângulo Czinho. Só que se você pegar o BAD, arco B, sai de B, passa por A e vai para D,
e o arco que sai de D passa por C e vai para B, o que acontece? Você tem a circunferência inteira. Então, toda vez que você somar dois ângulos opostos, o A com C ou o B com D, como está escrito embaixo, dá sempre 180 graus, porque como o ângulo inscrito vale metade do valor do arco correspondente, e os dois juntos estão dando a volta completa, então eles vão valer 180 graus. Bom, tenho dois exemplos aqui. Na figura abaixo, R, S e T são pontos sobre a circunferência de centro O. Se x é um número real, tal que A é igual a 5 vezes x e B igual a 3 vezes x mais 42 graus, né? E são as medidas dos ângulos RTS e ROS. Respectivamente, pode-se dizer que, tudo bem? Ó, então, o ângulo RTS é o A, o RQS é o B. Eu tenho que descobrir os dois, ok? Então, vamos lá. Repara no seguinte, sabemos que A é um ângulo inscrito e B é o ângulo central, porque o B está no centro da circunferência e A tem o vértice T na circunferência, ok? E lembrem-se que eu falei, né? O ângulo B tem a mesma medida do arco RS. O ângulo A vale metade. Portanto, o ângulo central B é o dobro da medida do ângulo inscrito A. Se B é igual a 2A, olha o slide aí. Então, repara que eu coloquei o B de vermelho e o A de azul, né? Então, no lugar do B eu substituí, ó, 3x mais 42 graus é igual a 2 vezes o A. O A está dizendo ali que vale 5x, ok? Então, 3x mais 42 é igual a 2 vezes 5x, que é 10x. Passando o 3x, que está do lado esquerdo, para o lado direito, vai ser 10x menos 3x, dá 7x. E o 7, que está multiplicando o x, passa dividindo. Daí encontramos o valor de 6 graus para o valor de x. E a pergunta dele é, quem é A, quem é B? O A é 5x, como a gente viu no enunciado, como x é 6, 5 vezes 6, 30 graus. E o B é o dobro dele, dobro de 30, 60. Então a resposta certa é aquela que tem o A 30 e o B 60, que é o item A. Tudo bem? Bom, o segundo e último exemplo que a gente vai usar nessa aula, ó, duas cordas se cruzam num ponto distinto do centro da circunferência conforme esboço. A partir do conceito de ângulo excêntrico interior, a medida do arco X é igual aquele slide que a gente viu do ângulo excêntrico interior. Se você estiver acompanhando aí com a apostila, dá uma olhadinha nisso. Você tem os 60 graus como ângulo excêntrico, porque ele não está no centro, né? E ele está olhando direto para o arco X. O oposto pelo vértice com ele olha para o arco de medida 50. O que nós dissemos quando tinha o ângulo excêntrico interior? Nós falamos que era só pegar a medida do arco X mais o arco 50, somar os dois e dividir por 2. Quando eu faço isso, vai dar 60 graus, ok? Daí, passando o 2, que está dividindo, multiplicando, dá 120. Então, x mais 50 igual a 120. Portanto, x é 70 graus, é a resposta B. Esses são dois exemplos que vocês têm aí no material de vocês, tá? Aliás, é importante que vocês usem bastante esse material, tá? Pessoal, ficamos por aqui. As dúvidas, vocês podem me mandar a hora que vocês quiserem, que eu, assim que eu puder, eu respondo para vocês, certo? Abraço!